A matéria e suas propriedades. Observe que ao nosso redor existem diversos produtos que foram fabricados pelo ser humano. Transformamos e utilizamos a matéria de acordo com as nossas necessidades e escolhemos cada tipo de material conforme as propriedades de cada um. Mas afinal, o que é matéria? Matéria é tudo que apresenta massa e ocupa lugar no espaço. Móveis, animais, plantas, o ar que respiramos, tudo isso são feitos de matéria. Nós também somos matéria. Agora observe ao nosso redor. Todos os materiais apresentam o mesmo aspecto físico? Matéria. A matéria, ela está subdividida entre corpo e objeto. Corpo é qualquer porção limitada da matéria. Objeto é corpo fabricado ou elaborado pelo homem para ter aplicações úteis. Aqui nós temos uma árvore, temos alguns troncos que foram retirados dessa árvore e temos uma mesa feita de madeira. A árvore aqui, ela é a matéria. Os troncos são chamados de corpo. Por quê? Porque eles são porções limitadas da matéria, são porções retiradas da matéria, e o objeto é o que? É um corpo fabricado ou elaborado pelo homem para ter aplicações úteis. Então, a partir do momento que a gente pega os troncos e transforma em algum objeto que será útil para o homem, como a mesa, como a cadeira, então ele recebe o nome de objeto. A matéria também apresenta algumas propriedades. Agora nós iremos estudar as propriedades gerais da matéria. A primeira delas é chamada de massa. Massa é a quantidade de matéria existente nos corpos. Essa é a propriedade que está relacionada com a quantidade de matéria que um corpo apresenta. Também pode ser definida como a medida da inércia de um corpo. Muitos produtos são adquiridos em termos de massa. Quando falamos em quilo, quando falamos em peso, estamos nos referindo à massa. Quanto maior for o corpo, maior a dificuldade em movimentá-lo. Portanto, maior será a sua inércia. Sobre a inércia, nós iremos estudar mais adiante. A segunda propriedade é chamada de extensão. Extensão é o espaço ocupado por um corpo. Denominamos volume a medida deste corpo, ou seja, toda matéria ocupa lugar no espaço, ou seja, toda matéria apresenta volume. Utilizamos vários produtos comercializados em unidades de medida de volume, litros e mililitros. A terceira propriedade é chamada de inércia, aquela que nós nos referimos logo no início. É a propriedade segundo a qual um corpo tende a permanecer na situação em que está, resistindo à variação do seu estado, seja em repouso, seja em movimento, até que uma força atue sobre ele. Por exemplo, essa bola que está aqui. A bola tende a permanecer parada até que alguém a chute. Então, até que seja exercida uma força sobre ela. Se não existir uma força exercida sobre a bola, ela nunca vai sair do lugar. Ela vai estar sempre em repouso. Então, ela só vai ter movimento a partir do momento que uma força atue sobre ela. Aqui, após o chute, a bola tende a permanecer em movimento, parando quando sofre a ação da força de atrito do solo, resistência do ar ou outro material. Só quando existe um outro tipo de força que faça com que ela pare, aí ela deixa de se movimentar. Se não houver, ela continua se movimentando. A quarta propriedade é impenetrabilidade.
dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Nós observamos essa banheira aqui, que inicialmente estava com água, e quando esse bonitão aqui entrou na banheira, o líquido que estava dentro, a água e o sabão dissolvido, o nível do líquido que estava aqui, o que foi que aconteceu? Subiu e transbordou aqui na banheira. Então, a mesma coisa aqui nessa piscina. Quando esses dois corpos mergulharam na piscina, o que foi que aconteceu com a água? Ela subiu. Por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. O corpo que é mais denso, ele fica, enquanto o menos denso, ele sai. Quinta propriedade, divisibilidade. É a propriedade segundo a qual a matéria pode ser dividida em porções menores, ou seja, toda matéria pode ser dividida em partes cada vez menores, sem que suas características se modifiquem até certo ponto. Nós temos aqui as berinjelas, duas berinjelas inteiras e uma em rodelas. O que foi que aconteceu com a berinjela? Ela deixou de ser berinjela depois que foi cortada? Não, ela continua sendo berinjela, mesmo cortadinha. Mesmo que a gente também cortasse ainda em pedaços bem menores, ela ia continuar sendo berinjela. A sexta propriedade é a compressibilidade. A matéria pode ser comprimida, sofrendo redução do seu volume, se aplicarmos sobre ela uma força, ou seja, exercermos pressão sobre ela. A compressibilidade é a propriedade da matéria de ser comprimida, ou seja, ter seu volume reduzido pela ação de uma força. Por exemplo, aqui temos essa seringa. Quando colocamos nosso dedo aqui na pontinha da seringa e começamos a exercer uma força sobre ela, as partículas de ar, elas no início elas estão bem separadinhas. Quando exercemos uma força maior, pressionamos bastante, as partículas elas também começam a se comprimir e elas ficam bem juntinhas uma da outra. Com a força que exercemos, nós percebemos que as partículas estão bem juntinhas uma da outra. Mas a partir do momento que começamos a ceder a força, a deixar de exercer a força, as partículas começam novamente a se separar. Sétima propriedade, elasticidade. É a capacidade da matéria de retomar seu volume inicial uma vez cessada a força que causa, por exemplo, a compressão. Ou seja, quando a força que provoca a compressão deixa de ser aplicada, a matéria pode voltar ao seu volume inicial, como nós vemos aqui nessa borrachinha, que a gente pode esticá-la até certo ponto, sem rompê-la, e quando a gente solta, ela volta ao que ela era inicialmente. A mesma coisa acontece com a pele do nosso rosto. E por aqui termina nossa aula e nós terminamos também as propriedades da matéria.